Oi, pessoal, boa noite. Estamos de volta aqui com vocês, dando continuidade à segunda parte, né, da live da SBFFC. Estamos aguardando aí o pessoal trocar as cadeiras, mudar de lugar. Já estou vendo aqui as primeiras pessoas entrando. Vamos só dar um tempinho, né, para os colegas se acomodarem, né? Entra, gente, puxa a cadeira, senta, né? Bem-vindos. Muito obrigada aí por vocês estarem acompanhando a gente. Se vira nos 30, né? Muito obrigada aí, então. Já estamos, pessoal, voltando. Muito bom. Eu só queria, enquanto o pessoal vai chegando, queria destacar algumas falas, né, que a Cristine fez, da relevância do nosso papel. Eu estava acompanhando uma live de um colega nosso aqui, farmacêutico do componente especializado, é o Ronei, né, que ele é farmacêutico da Central de Medicamentos de Alto Custo, aqui de Goiás, Juarez Barbosa, que inclusive era para estar conosco, mas devido a conflitos, né, de agendas, não foi possível. E eu quero utilizar aqui da fala do Ronei, até o pessoal ia de informação, né? O mundo mudou. Eu não tenho dúvida que não seremos mais os mesmos, né? No pós-pandemia. E aqui eu deixo assim, antes de passar para a Gladys, né? Uma reflexão, né? Ao farmacêutico comunitário, a você que está aí na ponta, no varejo farmacêutico, no chão da farmácia, né, para a necessidade, né, de acompanhar os avanços, o dinamismo da profissão e buscar implementar, inovar o conhecimento. Melhorar a nossa dispensação. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque sou professora de graduação, além de as outras 1001 utilidades, né, que nós temos, graças a Deus. Mas assim, eu me vi durante 2 dias e meio, quase 3 dias, assim, dentro do quarto ali no escritório, onde eu estou aqui agora, vencendo, estudando, arrancando os cabelos, superando as fragilidades para dominar tecnologias, para transmitir aulas, fazer lives, webinários, formulários eletrônicos, para dar conta das minhas necessidades como docente. Na farmácia não é diferente. Nós temos aí farmácia que até então, antes da pandemia, eu não estou falando de farmácias pequenas, né, como a minha era. Estou falando de farmácias robustas e às vezes até de redes, né? Que, por exemplo, não tinham serviço de entrega, de dispensação remota, de delivery, né? Então, de um dia para outro, né? A pandemia entrou no nosso mundo, né? Então, nós tivemos que nos reinventar, né? Hoje nós estamos aí orientando, atendendo, fazendo esse cuidado farmacêutico, esse telemonitoramento, né, aos nossos pacientes, dando doutora Gladys, né? Então, para quem não estava na primeira parte da nossa live, reapresentando a Gladys, eu acho que agora está melhor, até o foco melhorou, Antes Gladys. que caia. Verdade. Estamos então com a nossa doutora em atenção farmacêutica, né, e farmacoterapia ao paciente em risco cardiovascular. Bem-vinda novamente, está com você a palavra. É uma honra ter você conosco, Gladys. Obrigada, César, mais uma vez. E eu consegui ouvir um pouquinho, né, do que ela falou sobre as dificuldades, né, que se tem no balcão da farmácia, e eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre isso, né? As garantias, qual o papel do farmacêutico realmente, né, na orientação de um paciente que se coloca nessa condição de querer esconder para que ele está usando o medicamento. Como é que a gente consegue orientar esse paciente, né, que, que,
que tem esse medicamento, que precisa usar esse medicamento, que tem tantas reações, pode ter tantas reações adversas nesse paciente, né? Então eu fiquei matutando sobre isso. E mesmo a gente falando um pouco da questão da indicação, que, né, ela falou do Lancet e de vários outras recomendações, né? Outras entidades que não recomendam o uso da hidroxicloroquina e em países que, inclusive, não é nem permitido fazer o uso da hidroxicloroquina para sintomas leves. As farmácias, por exemplo, na Espanha, não podem dispensar hidroxicloroquina, somente para pacientes que já fazem uso crônico, né, para lúpus ou artrite. Então, assim, no Brasil, nós temos essa questão da indicação off-label, né? Então, a hidroxicloroquina, ela é uma indicação off-label. A Anvisa já falou que para incluir indicações terapêuticas novas precisa ter evidência científica robusta. Então, eles não conseguem fazer isso. Então, eles não conseguem colocar, né, essa indicação off-label no registro, vamos dizer assim, dos medicamentos, né? Que precisa demonstrar segurança, precisa demonstrar eficácia. E até agora nós não tivemos isso, muito pelo contrário, né? E como é que você orienta um paciente? Nós falamos da indicação, tudo bem, você vai ter uma prescrição médica. Vamos partir do pressuposto que esse médico vai fazer uma prescrição pós-avaliação clínica intensa desse paciente, né? Porque ele precisa verificar muitas coisas antes de fazer a prescrição da hidroxicloroquina, né? Puxando um pouco para a minha área, que é o cardiovascular, a gente tem um problema sério com o intervalo QT por conta da hidroxicloroquina, da cloroquina também. Isso é muito monitorado, inclusive paciente que está no hospital. Então tem que fazer ECG, tem que olhar potássio, tem que olhar magnésio, tem que olhar o comportamento, né, do eletrocardiograma para ver se não está tendo um prolongamento, porque se há um prolongamento, o paciente pode ter uma arritmia e pode virar óbito, né? Tanto que eu até anotei aqui no Lancet, né, um estudo observacional. Não é uma revisão sistemática, não é, vamos dizer assim, como eles falam agora, não é uma evidência robusta, né? É um estudo observacional, mas que nos traz informações importantes, né? E eles encontraram tanto a questão da mortalidade, risco de morte, né? Quanto o risco do paciente ter uma arritmia cardíaca, né? Não está correlacionado, eles não conseguiram fazer isso. Pacientes que morrem são os que têm arritmia, não houve essa associação, né, entre a questão da arritmia, né, arritmia ventricular com o número de mortes, mas que aumenta, né? Então eles colocaram isso nesse trabalho, né? Outra coisa interessante, assim, é que eu até fiz umas anotações aqui, a hidroxicloroquina, ela tem uma interação medicamentosa importante com a azitromicina, né? Se você for olhar as duas, elas têm propriedades de bloqueio de canais de sódio. Você imagine isso no coração, né? E isso pode contribuir para uma pró-arritmia e uma insuficiência cardíaca, que pode levar esse paciente a óbito, né? Mas aí eles também colocam nesse estudo do Lancet que essa hipótese também precisa ser testada. Então é uma hipótese por conta do mecanismo desses medicamentos. Então veja, nós temos 2 medicamentos que são previstos em protocolo que podem ser prescritos juntos e que podem piorar o quadro de um paciente que tenha problemas cardíacos, cardiomiopatias. Então, quando eu estou lá, vou dispensar esse medicamento para o paciente, ele vem com a receita, né? Vamos pensar que o médico prescreveu, esse paciente ele tem sintomas leves,
então ele não está no hospital, ele está em casa. Ele foi no médico, o médico avaliou. O que o médico vai... Eu olhei vários protocolos médicos de prescrição, né? Então eles têm que olhar contraindicações, mas não só o médico. Eu vou orientar na farmácia também, eu começo olhando a questão da segurança, né? E eu pulei a efetividade, porque nós não temos nem dados de eficácia, né? Quanto mais efetividade. Então, assim, olhar o paciente, ele tem a indicação, se é crônica ou se é para o COVID, a gente pula a efetividade, porque, né, nós não temos essa evidência científica. Teoricamente, nós pararíamos aí, né, e não seria indicado para o paciente, mas enfim, nós estamos no mundo real, então os pacientes vão chegar com receita e vão chegar no farmacêutico. E esse farmacêutico vai precisar orientar o processo de uso desse medicamento, né? Então, na orientação do processo de uso, eu preciso saber, no mínimo, né, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, né? Então, eu não posso... Você pode me dizer assim, mas o médico vai ver isso lá antes de prescrever. Tudo bem, esse é o papel dele. Mas eu posso fazer uma garantia aqui no balcão, né? Então, como a colega falou, os pacientes têm vergonha de assumir que é para COVID, a gente mais ou menos, né, se vier junto com a azitromicina, a gente, né, é uma hipótese de que seja o tratamento de COVID, mas eu acho que o mais importante é assim, na questão da segurança, a gente avaliar esses dois pontos que são imprescindíveis, porque a gente sabe que, por exemplo, na questão da reação adversa, pode acontecer como pode não acontecer as reações adversas, né? Mas a gente, no mínimo, precisa saber se ele faz uso de algum medicamento que interage com a hidroxicloroquina. Então, nós já temos aí uma interação importante com a azitromicina, que já vem prescrito junto. Então, o que nós temos que olhar? Se esse paciente não tem cardiomiopatia. Então, insuficiência cardíaca, arritmia, né, taquicardia, se ele faz algum tratamento, também com medicamentos, por exemplo, que prolongam o intervalo QT. Né? Porque aí você estaria potencializando, né, o efeito adverso da hidroxicloroquina. Então, essa fala, né, da colega que o paciente não quer falar, é complicado, porque a segurança dele está na orientação. Né? Na orientação que o farmacêutico pode dar para ele com relação ao processo de uso seguro desse medicamento. Porque, assim, se você olhar as reações adversas da hidroxicloroquina, as mais preocupantes são de longo prazo, 1 mês, né? 1 ano, 10 anos, eu não sei, né? São as de longo prazo. Nesse caso aqui, nós estamos falando do máximo de 14 dias de uso, né? Então, talvez o paciente passe por essas reações e nem tenham. E muitas vezes as reações de hidroxicloroquina, elas estão relacionadas também à própria doença. Então, dor abdominal, cefaleia, dor de cabeça, né? Falta de apetite, né? Algumas coisas importantes, visão borrosa. Então, o paciente pode ter visão borrosa, mas isso também é uma reação adversa da escopolamina, vamos pensar assim, né? Qual o problema? Se o paciente já tem retinopatia, se ele tem uma retinopatia importante macular, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela se deposita e pode produzir a perda visual. Então, veja, são situações em que eu preciso fazer perguntas para o paciente para verificar se é seguro o uso dessa hidroxicloroquina e da cloroquina. Né? Porque, por exemplo, náusea, diarreia, vômito, tudo isso também pode acontecer como podem ser sintomas leves da própria doença. Então, o paciente pode não identificar a diferença de um para outro, né?
O problema está exatamente na doença que ele tem de base e nos medicamentos que ele faz uso. Então, por exemplo, a mildarona, no protocolo do Ministério, está lá. Né? Tem que eu até coloquei, anotei aqui deixa eu só pegar aqui para ver, para eu não errar. Né? Eu não sei se você quer perguntar alguma coisa. Não, eu estou achando muito bom. Tem ali o Ludmar, né? Ludmar Rodrigues, que está aqui participando conosco, fez uma manifestação do intervalo, né? Em relação à arritmia. E a Carmen também fez uma pergunta em relação ao nível de interação aí entre a hidroxicloroquina mais a azitromicina. Né? Que, na verdade, Gladys, todas essas informações que você está nos apresentando, elas despertam mais e mais, e aí ressalta, ratifica toda a afirmação que a gente coloca que o paciente, ele vai para a farmácia, ele sai do consultório, ele foi lá no médico, teve lá a consulta, anamnese médica, né, clínica, aí volta para onde? Para a farmácia. E aí isso ratifica mais e mais essa necessidade do acompanhamento, do cuidado farmacêutico. Não é uma dispensação simples, né? Não. É sim uma consulta, uma orientação e retoma para nós a importância de estarmos atentos aos protocolos, porque assim, o pior erro, né, e longe de achar que o farmacêutico faz isso, mas está posto na sociedade, é um grande perigo, é que essa discussão, ela tome um cunho político, né, e eu observei isso em alguns grupos, e fiquei um pouco preocupada, né, da polarização política mesmo, né? E longe disso, né? Nós somos o profissional do cuidado, né? Então, para além de uma discussão política, de concordar com atitudes de governos ou não, né? Nós temos a responsabilidade por vidas, né? Então, isso ratifica o nosso papel enquanto profissionais do cuidado, né? É isso, Gladys. Pronto. Eu coloquei aqui, é uma recomendação que tem de evitar a associação da hidroxicloroquina, por exemplo, com clorpromazina, clindamicina, streptomicina, gentamicina. Isso está dado. Heparina, né? O que mais nós temos aqui? Digitálicos, que também podem levar a uma intoxicação, e aí a gente já entra na questão das intoxicações, né? Porque a janela terapêutica também da hidroxicloroquina, ela é pequena. Então, a recomendação máxima por quilo é 25 miligramas por quilo. Então, se você pega lá o protocolo, que é 800 miligramas dia no primeiro dia, e depois o restante seriam 400 miligramas, né? Se você dobra isso, 1.600 miligramas, é você dobrar a dose, não é uma coisa muito, né? A margem de segurança, vamos dizer assim, da janela terapêutica é muito pequena. Então, o paciente ele tem que fazer o uso corretíssimo, vamos dizer assim, da dosagem que for prescrita pelo médico, porque ele pode, se ele tomar mais, ele pode se intoxicar. E com relação às interações medicamentosas, pelo estudo que eu fiz aqui, elas são todas relacionadas ao fisiológico. Aonde a hidroxicloroquina piora, os outros medicamentos também pioram a condição clínica do paciente. Então, inclusive, além dele ter as reações adversas próprias da hidroxicloroquina, ele pode piorar uma enfermidade que ele tem de base, que no caso seria a questão dos problemas cardíacos, insuficiência cardíaca, né, as arritmias. Então, isso é uma coisa, né, que a gente precisa perguntar para o paciente se ele tem, quais são as doenças que ele tem de base
e quais são os medicamentos que ele usa. Mas não porque é hidroxicloroquina, né? Não sei se eu me fiz entender lá no começo, não é porque é a hidroxicloroquina. Esse é o nosso papel como farmacêuticos, que é garantir a segurança do paciente. Né? Tanto que lá na carta que o Conselho Federal, Dr. Wald, colocou, ele falou, olha, se não podemos garantir a eficácia, precisamos garantir a segurança. Né? Então, vamos então garantir a segurança. A indicação vem pela prescrição médica. Né? O médico é o responsável por prescrever medicamento off-label. No Brasil isso está dado. Né? Ele se responsabiliza, vamos dizer assim, o CRM, o número de CRM dele que está ali embaixo na prescrição. Né? E eu sei de muitos médicos que não estão prescrevendo. Por quê? Porque o Conselho de Medicina autoriza, mas não recomenda. Né? Autoriza a prescrição, mas não recomenda. Então, eles também estão mais ou menos no mesmo barco que a gente. Né? Não tem evidência científica de eficácia, mas né, tem que dispensar. Tá lá, vai ter que dispensar. Exatamente. Então, assim, aí você vai em várias entidades, sociedades de medicina, né? Até foram 4 que se reuniram, de infectologia, de virologia, não vou lembrar exatamente quais foram as entidades, mas não recomendando o uso de hidroxicloroquina para a fase 1 da doença, que são os sintomas leves. Até outro dia eu estava lembrando, até eu não sei com quem que eu comentei. Quando eu comecei a trabalhar em farmácia, no século passado, eu não sei se é dessa época ou não, tinha uma história de tomar uma injeção de eucalipto para gripe. Né? Todo mundo queria a tal da injeção. Não é da minha época, eu já ouvi falar, sabe? Olha só, então, eu sou dessa época de se tomar a tal da injeção para gripe, né? Imagine uma injeção, um medicamento injetável, que era uma mistura de um monte de coisas. Ozonil, eucalipto. Isso mesmo. Né? E fazia no paciente. Levou muitos anos para isso sair né, vamos dizer, do imaginário popular. Hoje, até por conta da legislação, que você só pode fazer, né, a administração via prescrição, aí parou. Né? Mas a gente sabe que em alguns lugares ainda acontece. Então, assim, eu vejo muito a questão do medo que as pessoas têm com relação ao Covid, a morrer de Covid, e ela esquece que ela pode morrer no medicamento também. Né? Que o medicamento, ele é um medicamento que pode causar alguns problemas seríssimos, né, cardíacos. Que a Luzia, né, Raquel Luzia, está colocando aqui para nós, interessante a pergunta. Minha aluna. Uma pergunta simples, pois é, uma pergunta simples, né, mas uma pergunta capciosa, né? E o paciente não tem problema, né? O paciente que não é um paciente de risco, ele tomar a hidroxicloroquina. Isso pode acarretar alguma outra reação adversa? Ok, vamos lá. Primeira coisa, ela falou a questão do risco, né? Vou só pontuar alguns fatores de risco, tá? Fatores de risco. Idade maior ou igual a 68 anos, vai anotando aí. Sexo feminino. Uso de diuréticos de alça, então furosemida, por exemplo. Potássio sérico abaixo de 3,5. Infarto agudo do miocárdio, então pacientes que já infartaram, drogas que prolongam o intervalo QT, que eu não sei se eu já falei, se eu não falei eu posso repetir, paciente em sepsis e paciente com insuficiência cardíaca, e aqueles que já têm problemas congênitos ou adquiridos no prolongamento de onda QT. Esses são fatores de risco que precisam ser avaliados, então, com relação ao uso da hidroxicloroquina.
E aí essa pergunta dela é muito interessante porque, assim, eu não sei se vocês leram o termo de consentimento que o paciente tem que assinar. Não sei se você se atentou, mas eu achei muito interessante porque, assim, uma vez que a gente tem que assinar que a gente pode morrer fazendo uso desse medicamento, é um pouco assustador. E é isso que está lá, né? É isso que está lá, né? O médico, quando ele vai prescrever, mas ele precisa do consentimento do paciente. E nesse consentimento, diz lá todos os problemas que ele pode ter, inclusive ele pode ter, mesmo que ele não tenha problema cardíaco, ele pode vir a ter um prolongamento não, da QTI, tem uma arritmia ventricular, né? Mesmo não tendo problema. Eu só coloquei a questão daqueles que já tem, porque a gente precisa investigar. Mas vamos supor que eu vá criar aqui de cabeça um protocolo de perguntas que eu vou fazer para o paciente para que ele tenha noção do que ele vai fazer uso, né? Baseado no termo de consentimento que ele assina lá para o médico. Então eu teria que perguntar mais ou menos assim: o senhor sabe que não existe garantia de resultado positivo desse medicamento para a COVID? Aí ele, sei. Ele tem que concordar, sei. Que esse medicamento que o senhor está levando pode, inclusive, apresentar efeitos colaterais como falta de apetite, mudança de humor repentina, dor de cabeça, visão borrada, dor abdominal, náusea, diarreia, vômito e prurido, coceira nas palmas das mãos e na planta dos pés. Pode ser que aconteça, né? Ok. O senhor está ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associado à azitromicina pode causar os efeitos colaterais descritos? Né? Principalmente a arritmia cardíaca. O senhor sabe que o uso da hidroxicloroquina pode levar a alterações do seu fígado, do seu rim? O senhor sabe que o uso da hidroxicloroquina pode levar ao prolongamento, né, da sua internação, a incapacidade temporária e permanente? Sei. O senhor sabe que o uso desse medicamento pode matá-lo? Sei. E aí ele assina. Esse é o termo. Esse é o termo que ele assina para ele poder pegar a prescrição. Vamos pensar isso num mundo onde isso vai acontecer. Você veja, as informações, vamos supor que o conselho diga assim, olha, para dispensar, além da receita, você tem que ter um documento também que o paciente assine. Né? Um consentimento de dispensação, porque esse consentimento é para prescrição, para uso. Mas sim, talvez, de repente, fosse uma garantia de dispensação. Olha as perguntas que você faria para esse paciente. Sim. Né? Então, assim, não é, vamos dizer assim, não é assustar. Às vezes, vai assustar o paciente, ele não vai querer levar hidroxicloroquina, mas ele tem uma prescrição. A questão não é assustar, a questão é que ele tem que ter as informações para que ele possa fazer o uso seguro. Vamos pensar, são 5 dias, são 14 dias, ok, mas ele corre o risco. Ele tem que estar ciente disso, né? Ele tem que estar ciente disso. E, ou dentro da nossa capacidade técnica e do que nos autoriza, né, algumas resoluções que até estão postas no documento do conselho, eu posso me negar a dispensar. Né? Eu também posso me negar a dispensar. Eu também tenho essa autoridade. Né? E aí essa autoridade, ela bate muito com o que a colega falou. Né? Como é o nome dela? Cristiane, né? Cristine Reis, ela é do Rio Grande do Sul. Só pelo sotaquezinho dela. Só pelo sotaque. Grande parceira nossa. O que acontece? A gente tem, né, na farmácia essa condição
da parte comercial, né? Infelizmente, se eu imponho a minha autoridade porque o paciente está em risco e eu me nego a dispensar, né? Eu não vendo esse medicamento. Mas eu não estou pensando em mim. Eu não estou pensando na farmácia, eu estou pensando na segurança do paciente. Ele pode levar e pode ter um problema mais grave do que a Covid. Vai arrumar um problema de saúde pior, que talvez ele nem percebesse, como, né, a Cristine comentou, ele nem percebesse que ele estava com Covid, né? Então, assim, outra coisa que a gente precisa pensar é: será que o paciente que tem sintomas, esse paciente que tem sintomas leves, ele vai acabar indo ao médico? Eu não sei, tem muita gente também em casa, né? Com muito medo de sair. Eu tenho observado, existem uma taxa grande de pacientes morrendo em casa com infarto. Sim, sim, porque não está indo fazer os cuidados que precisam ser feitos, né? Então, isso também é uma coisa. Será que o paciente vai sair? Mas, independente de tudo isso, a gente tem que prestar orientação para o paciente dos riscos e cuidados no uso do medicamento, né? Tá lá na carta escrito, né? Garantir a melhor orientação possível sobre os riscos e cuidados no uso desses medicamentos. Porque as reações adversas ele pode ter ou não. O problema são as interações com outras doenças e a interação com outros medicamentos que ele usa. Vou dar um exemplo muito simples. Ele pode produzir hipoglicemia grave em pacientes que fazem uso de hipoglicemia antioral. Você imagine com insulina. Então, se o paciente é diabético, eu preciso orientá-lo. Olha, se o senhor tiver sintomas de hipoglicemia, trata dessa forma. Ou precisa comunicar com o seu médico porque precisa diminuir a dose dos seus medicamentos para diabetes enquanto o senhor estiver usando esses medicamentos. Alguma coisa, né, nessa orientação. Então, são situações, né, que e eu me detive muito na carta do conselho, porque é exatamente isso, olha, é garantir a melhor orientação possível sobre os riscos e cuidados. Riscos e cuidados, né? Então, assim, nós temos uma questão também que foi colocado ali, falando do código de ética, que eu achei importante também, que é a questão que é proibido ao farmacêutico dispensar medicamento, em suma, né? Que é proibido o farmacêutico dispensar ou permitir que seja dispensável medicamento para uso diverso da indicação para qual ele foi licenciado. A hidroxicloroquina não tá licenciada para COVID. Então, só que aí nós temos duas ressalvas, né? Off-label, salvo, né? Quando baseado em evidência, que não é o caso também, né? Ou mediante entendimento formal com o prescritor. Né? Eu não sei como se daria essa formalidade por meio da prescrição. Né? Ele garante lá que o paciente sabe os riscos que está correndo e eu garanto aqui os riscos que o paciente está correndo. Talvez eu dou a orientação e peço para o paciente assinar que ele foi orientado quanto aos riscos e os cuidados. Porque também o médico ele está, vamos dizer assim, como é off-label e ele é o responsável, ele se garante legalmente, em partes, com o termo de consentimento. E nós? Como que a gente vai garantir? Porque não tem evidência, não tem uso licenciado. E eu tenho a prescrição do médico. Isso basta? Ou eu preciso fazer essa orientação e pedir para ele assinar? Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o farmacêutico, ele, quando é a primeira vez que o paciente está usando o medicamento, ele é obrigado a dar um termo para o paciente assinar de que ele foi orientado no processo de uso de primeira vez.
Então, talvez a gente possa criar uma alternativa, talvez não precisa ser verbal, pode ser oral, para o paciente levar para casa, né? Com com as reações adversas e cuidados se você usa esses medicamentos, tal, comunique o seu médico. Se você tem esses problemas de saúde, tal, comunique o seu médico. Porque às vezes nem para o médico ele não fala. Né? Se ele tem, né? Se ele tem vergonha. E é outra questão que ela falou da medicalização. Se o paciente quer tanto, né? Ele força o médico a prescrever, ele não vai falar nada para o médico que faça com que o médico não prescreva para ele. Ele pode mentir, inclusive, para o médico. Né? Não estou falando que isso vai acontecer, mas é possível. Então, ele pode não falar para o médico que tem problemas, vem para a farmácia, não fala que é para Covid e sai com um medicamento super inseguro para ele, sem orientação nem do médico e nem do farmacêutico. Isso. O Gladys, muito assim, eu estou assim, cada palavra que você ia colocando, ia me despertando mais e mais para reflexões da importância das entidades, e aí nós nos colocamos dentro, né, dessas entidades para instrumentalizar o nosso colega farmacêutico comunitário, porque aqui no chat foram colocadas várias observações e talvez a gente não consiga passar todas, né? Mas assim, quando você colocou do termo de responsabilidade, a Carmen manifestou assim, o paciente nem sabe, ou às vezes ignora, assina, né? Ele foi lá buscar a receita, né? Isso é um fato, né? E isso vai acarretar problemas, e é o desconforto, e é o problema de saúde mesmo lá na farmácia. Né? Então, isso ratifica mais e mais, né, dessa relevância do papel da orientação. Não descarto a possibilidade da elaboração de um termo de prescrição, tá? Nós podemos, né, tá apresentando esse termo. Isso, da dispensação na farmácia. Quero colocar que, assim, você expôs que o médico também está com receio de prescrever. O grande problema é que, assim, está posto no Sistema Único de Saúde, existem relatos fidedignos, inclusive de prefeituras que adotaram isso como protocolo, né? Preventivo, também convênios de saúde suplementar, né? Convênios médicos privados, distribuindo o kit, né? Vem um kit bonitinho, envasado, né? Com a hidroxicloroquina e outros. Né? Então, assim, tá posto sem orientação, né? Essa discussão, ela não acaba aqui. Eu acho que foi assim, um momento muito oportuno, muito rico. A gente cumpre o nosso papel enquanto entidade representativa do profissional farmacêutico e das farmácias comunitárias. Viu, Carmen? Quero te agradecer aí por ter nos orientado, ajudado na escolha desse tema. Quero agradecer a todos vocês que estão aí participando até agora. Nós estamos com quase 2 horas de discussão. Cristine, né, você que está aí de plantão aí na nossa sala virtual. Também reiterar as boas-vindas ao Ludimar. Ludimar, eu estou aqui agora, Ludimar. Você que nos ajudou tanto na sociedade, na gestão da carne, esteve aqui em Goiás conosco. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. A Heloína Salles, minha amiga, companheira e a conselheira federal suplente pelo estado do Piauí. Um grande abraço a você. A Giovana fez um comentário também que, assim, no componente especializado, no Sistema Único de Saúde, já está, né, já existe os termos do protocolo para hidroxicloroquina. Talvez não fosse uma coisa tão complexa a gente trazer algo desse protocolo, algo desse termo,
para a farmácia privada, né? Acho que a gente pode estar pensando aí. Está aqui também com a gente o Ayrton, Sim. Djalma, tá aí uma galera que se arrastou, né, Gladys? Muito bom. A Janete Sim. também teve um papo aqui de século passado, mas eu não entendi o que vocês quiserem dizer, porque isso não me pertence, né? Ah, meu Deus. Não pertence. Olha, eu penso que é isso, né? Eu só tenho, assim, a agradecer a você, Gladys, pela sua disposição, disponibilidade, de estar Imagina. conversando um pouquinho conosco. Nós temos tentado manter essa agenda, né, de bate-papo. Só pode, assim, às 10h45 da noite, né, de uma quinta-feira, nós aqui falando, né, da farmácia, das interações, das reações adversas, mas por que isso que se mantém? Porque nós estamos entre pessoas do bem, pessoas amadas, queridas, pessoas que comungam, né, do mesmo ideal, que é a defesa, a valorização do profissional farmacêutico. Eu não canso de dizer isso, né? E eu acho que isso é importante nesses dias difíceis, né? A gente está destacando, ressaltando nos espaços que a gente tem oportunidade. Não sei se você quer fazer algum fechamento, eu já queria caminhar para um encerramento, porque senão nós vamos ter Ficamos quase aqui toda até semana meia-noite. né? Ficamos aqui até meia-noite. Não, eu acho que é isso. Eu tenho escutado vários profissionais, né, falando sobre a questão da evidência científica, né? E você foi a primeira pessoa assim que me chamou para a gente falar exatamente. O paciente precisa usar, tem a prescrição, o que o farmacêutico faz? Dispensa, não dispensa, né? E para mim isso é muito tranquilo, porque é a atividade principal do farmacêutico. A dispensação é o ato farmacêutico. Ação. Então, foi o que eu falei lá no começo. Não importa se é hidroxicloroquina, se é cloroquina, azitromicina e XPTO. Nós, farmacêuticos, temos a missão de que todo medicamento que o paciente vai fazer uso seja o mais indicado, efetivo, seguro e conveniente para o paciente. Estamos num estado de exceção, né, onde nós temos um medicamento que é off-label, mas que pode ser prescrito pelo médico, que o paciente pode fazer uso numa fase que, vamos dizer assim, não necessitaria, seria uma questão dele passar por aquela fase, né, vamos dizer assim, com sintomas leves, que é o que a gente fala muito quando a gente trabalha com problema de saúde autolimitado, né? Então os alunos dizem assim, professora, por que vai prescrever um medicamento se o problema de saúde resolve sozinho em X tempo? Né? É limitado, né? Eu digo assim, porque esse medicamento ele é para sintoma, então ele vai minimizar um sintoma e o paciente vai passar por aquele período um pouco melhor, né? Nós não temos essa evidência de que o paciente que faz uso da hidroxicloroquina vai passar um pouco melhor, né? Nós temos evidências na área da segurança, que aí não está relacionado com a indicação e nem com a eficácia, ele está relacionado com o medicamento em si, então não importa se é lúpus, não importa se é Covid, não importa se é artrite reumatoide, se o medicamento tem seus problemas de insegurança, ele vai ter para todas essas doenças. Então, nesse estado de exceção, aonde nós vamos poder ajudar o paciente é com relação exatamente ao que o Conselho Federal de Farmácia pontuou de uma maneira fantástica. Orientações com relação à segurança, né? E ao cuidado, os cuidados que tem que ter. E aí a gente olha duas coisas, não tem tempo, o paciente está mentindo, a gente olha duas coisas. Precauções de uso e contraindicações. Né? E faz o nosso papel. Esse é o nosso papel, independente se é hidroxicloroquina. Nós teríamos que fazer isso com todos os medicamentos. Desde a metformina até o AS, né?
do diclofenaco de sódio, porque se você for olhar a questão da segurança, todos eles têm o seu problema. Então, eu acho que é isso, Suez. A gente é uma oportunidade que nós temos. O pessoal fala muito disso, né? Que o Covid, que nós estamos numa era das oportunidades. Então, a oportunidade que eu enxergo aqui é o farmacêutico fazer realmente seu papel, que está relacionado ao medicamento, que é o nosso objeto de trabalho, focar no cuidado ao paciente, né? E fazer a diferença na vida do paciente. Às vezes a gente quer muito valorização, mas a valorização ela só vem quando o meu trabalho tem um impacto positivo na vida das pessoas. Aí a pessoa vai valorizar você, né? Então, pensar também no aspecto psicossocial. É um paciente que está debilitado, é um paciente que está com medo, é um paciente que quer uma cura milagrosa e é um paciente que pode querer te enganar para ter esse medicamento. Então também não é pau pedra pedra, né? Você chegar e jogar um monte de coisa, um monte de informação em cima dele, de insegurança do medicamento, mas você fazer o acolhimento desse paciente para que ele se sinta seguro com você e possa responder as questões que a gente precisa saber para poder orientar a segurança para que ele faça uso seguro desse medicamento. Nada mais. Acho que isso para a gente entender o quão difícil é esse trabalho nosso. E Sim. Por isso precisa de um curso superior. E por isso precisa estudar. Porque a gente precisa lidar com vários pontos aí. Né? O medo do paciente, a fragilidade que ele se encontra, o momento que nós estamos, a equipe na farmácia, o dono da farmácia, eu como farmacêutica. São vários atores ali com medo, né? São vários atores ali inseguros. A própria conjuntura, né? Exatamente. Então, por isso precisa de um profissional de saúde dentro da farmácia, independente se é pandemia ou se não é pandemia. Porque quando eu pego um paciente no consultório, ele vem com todos esses problemas de indicação de efetividade, de insegurança, de não adesão, todos os dias. Sim. E muitas vezes é porque o farmacêutico lá no balcão não fez o trabalho que ele tinha que fazer, que é garantir o processo de uso desse medicamento efetivo e seguro. Entendeu? Que então é o principal serviço, que é a dispensação, né? Que é o coração dessa profissão, que é o coração de quem está em farmácia. Não tem outra razão de ser, Sueza. É a dispensação. Enquanto nós não fizermos uma dispensação 5 estrelas, 6 estrelas, 10 estrelas, 7 a gente... 8 estrelas. Michelin, vamos criar uma estrela Michelin. A gente nunca vai se sentir valorizado, a gente nunca vai se sentir satisfeito com a nossa profissão, porque a gente está negando isso para a gente, está negando isso para as pessoas. E eu digo assim, mesmo que você faça uma dispensação perfeita, mesmo assim o paciente vai usar esse medicamento a longo prazo, né? Não falando da hidroxicloroquina, mas dos medicamentos de uso crônico. Mesmo a hidroxicloroquina para artrite, para lúpus, né? Ele crônicos, também faz crônicos também. Nós temos, eu lembro quando eu fui fazer o doutorado na Espanha, eu falei assim, meu Deus, eu não vou pegar nada aqui no consultório. Porque era fora da farmácia, não era na farmácia. Eu falei assim, tá, a dispensação na Espanha, vamos, né? Ela é muito boa, muito, muito boa. Não vou pegar nenhum problema aqui. E mesmo a dispensação sendo boa, eu ainda lá no consultório consegui ajudar o paciente com várias situações que não estavam relacionadas com o processo de uso. Né? Então são dois trabalhos que se complementam. Uma dispensação bem feita e um acompanhamento do processo de uso e dos resultados do medicamento. Eu acho que está dado, é isso e ponto final. Acabamos de inventar moda. Tá ótimo, eu acho perfeito. que é isso.
Fantástico, Gladys, fantástico. Muito obrigada pela sua Imagina. participação. Obrigada a Você e a você. Cristine, viu, Cristine? Eu sei que você está aí de plantão. Foi assim extremamente bem posicionada as duas. Eu acho que trouxeram para nós conteúdos de extrema importância, relevância na prática, no dia a dia da farmácia. Quero te agradecer, Gladys, fica à vontade, né, para Obrigada a você. estar indo. Muito obrigada. Eu quero, Obrigada, assim, Suécia. o Ludmar, ele fez várias participações, né, um farmacêutico 7 estrelas. Para mim, é farmacêutico, viu, Ludmar? Eu sei que você andou indo para outros lados, respeito, mas é o nosso farmacêutico, né, 7 estrelas. Mas eu gostei muito do final, né? Diante de tudo que ele colocou, ele registra assim: minha crítica, portanto, para este estudo é que considero ser pior o cenário que propõe este artigo da Lancet, né? E sem nenhum benefício ao paciente. Este estudo não foi o suficiente para mostrar o desastre que é este protocolo, né? Então, a questão é muito maior, né, do que está posto lá. E aí a gente volta e gostaria de encerrar a live justamente colocando e aí pegando o gancho da sua fala, Gladys, que é esse o papel do farmacêutico, com hidroxicloroquina ou sem hidroxicloroquina. Né? Na pandemia, mais ainda, né? Nós nos colocamos e nos revestimos. Eu estou até com um folder aqui da SBFFC, né? Onde nós temos e acreditamos, né? Estamos fundamentados no farmacêutico 7 estrelas, que é aquele que é realizador de serviços farmacêuticos, e nós acreditamos, né, que dos serviços farmacêuticos, a dispensação, eu não vou ranquear melhor ou pior, mas ela é um dos principais, é o privativo do farmacêutico, né? É líder, é responsável pela tomada de decisão, é comunicador, é educador, é gestor e se atualiza permanentemente. Então, esses conceitos, eles estão postos, né? Eles estão aí no nosso colo. E nesse momento de pandemia, mais do que nunca, para que a gente continue nesse protagonismo, nessa assunção das responsabilidades, né? É se capacitar, ir atrás e assumir, ir para frente, para cima, né? Que o Sim. paciente, ele também prospecta, ele espera isso do profissional farmacêutico. Eliane Campesata acabou de entrar aqui. Oh, Eliane, linda. obrigada Obrigada. por estar aqui participando com a gente. Nós Posso, já estamos Sueza, terminando. posso Pois só falar eu li um artigo hoje sobre pharmaceutical care em hospital de campanha na China. E aí eu achei muito interessante porque a parte da questão logística, de compra, quais os medicamentos que teriam ali e tal, para serem administrados nos pacientes, os farmacêuticos clínicos do hospital, eles criaram uma rádio. E uma vez por dia, eles iam nessa rádio e faziam orientações sobre o processo de uso dos medicamentos. Porque eles fizeram a opção nesse hospital de campanha, como era o tratamento de doentes leves a moderados, eles recebiam os medicamentos orais para fazer uso. Então, os farmacêuticos encontraram uma forma de fazer uma orientação. Se não me engano, foram mais de... Eu não vou te precisar o número de pessoas, mas eram mais de 1000, então não dava para orientar um por um. Então eles separaram eles em grupos, cada profissional ficava responsável por um grupo junto com os médicos, mas eles criaram essa alternativa da rádio, né? Então às vezes a gente fala, por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente fala sobre a questão da educação, né? O farmacêutico é um educador e a gente esquece dessa parte, ou a gente saúde, subestima, né? a gente subestima a questão da educação, que é tão importante. Então, assim, eles tiveram essa ideia, funcionou muito bem, eles conversavam, as pessoas ficavam esperando o horário do programa
porque era muito interessante, porque eles davam orientações de tudo, dos medicamentos que eles estavam usando, depois dos cuidados que eles iam ter que ter em casa, depois da alta, alimentação, tudo isso. Então, assim, eu tô numa jornada agora, né, num projeto, que cada farmacêutico possa ser um influencer digital de Eu saúde, vi lá no seu né? escavador. Então, que cada profissional seja um influencer digital. Nós temos tantos, né? Tem para maquiagem, tem para estética, tem para Pois economia, tem é. para o financeiro. Por que nós não podemos ser os influencers digital, né? Então, o pessoal que está aí, se quiser me seguir, fica o convite, né? Para que a gente possa criar esse movimento de educadores digitais para levar informação para essas pessoas, né? E não minimizar e não subestimar essa coisa tão importante que é a educação para o Sim, paciente, né? E também outros profissionais também, né? É isso, é só fazer perfeito. o meu Muito bem, merchan. muito bem. Claro, claro, muito válido. Podem me seguir, eu agradeço. Muito válido, né? Obrigado pelo Doutora convite. Gladys. Doutora Isso. ponto Gladys Ponto Gladys Marques, né? Marques, isso mesmo. Isso, muito bem. E olha que, assim, tem grandes professores aí na live, né? A Vanessa Andrade, professora farmacêutica, doutora aqui da PUC Goiás. Obrigada, Vanessa. Eu estive com a Vanessa no webinário, né? Aqui com os alunos. Tem também um representante da Receita Digital Brasil, né? Aqui conosco. São vários, realmente, assim, um público, né, ainda presente aqui conosco, Que quase 11 ótimo. horas da noite. Muito obrigada a Muito todos obrigada. vocês, Giovana, nossos diretores, né, que estão também. Um abraço a todos vocês, abraço Gladys, abraço Cristine, todos vocês. Carmen, obrigada, Giovana, Vanessa, a Campesato, todo mundo, Adriano Farma, que está aqui também, Daiane, eu não sei se a Helena ainda está, Bosco Assunção, né, que também é um influencer, né, já, aí na linha do influencer, né, e assim, Paulo Bose, Ayrton, deixa eu ver mais aqui, que é bom quando a gente está acompanhando, a pessoa fala o nome da gente. Paulo César Farma, né, que é PC Farma. Um beijo a todos. Gente, até semana que vem com uma live especial também. Afora as lives da SBFFC, a gente tem também as que a gente tem tido a honra de participar. Nosso Instagram é esse que vocês estão, nós temos o canal do YouTube, que é SBFFC Nacional, né? E o nosso site, www.sbffc.org.br. Muito obrigada a todos. Felícia SBFFC. Vamos juntos fortalecer mais e mais a farmácia comunitária. Boa noite a todos. Fiquem Boa com noite. Deus. Ótima semana. Obrigada. Obrigada.